Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó Maria, minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me um gole da vontade de Deus para minha alma. Abençoa-me, mãe, para que eu faça as minhas ações diante de vossos olhos maternais. Divina vontade, reina na minha vontade. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar-te as homenagens que tens direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graça e fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Vem, Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me tua divina vontade. Venha, ó divina vontade, nessa ação que estou a fazer e em todas que eu farei durante o dia. Fiat. Sinais para saber se só se ama ao Senhor. Estão todos convidados a fazer uma reflexão poderosa numa alma que deseja santamente corresponder. A Luísa era essa alma e nós somos inspirados por ela, né? Não inspirados por exemplos que não podem entender-nos, tanto quanto a alma que corresponde ao que estamos entendendo, numa só sintonia, numa só frequência. Por isso que Jesus não admite duplicidade. Se você ama o Senhor, tem que amar com atos. Então, esse é o meu ato, que é partilhar. Sinais para saber se só amo o Senhor. Esta manhã, ao ver meu adorável Jesus, disse-lhe: ó meu coração, vida minha e meu tudo, como se pode conhecer se se ama só a ti, ou se ama outras coisas ou pessoas? Bom, esse primeiro trecho logo é o que já adiantei, talvez em outras partilhas, que é a realidade de querer a aprovação dos outros para estar na divina vontade. Mas você se avaliar, será que o que eu desejo do fundo da minha alma, para o bem da minha própria alma, unido ao Senhor? Porque acima da gente se ver burro, se ver incapaz, se ver um nada, é avaliar assim, com que carinho Deus fez o livro do céu para nós, com que cuidado Deus ele colocou cada palavra, cada letra, cada instrução nesse livro do céu, que é um livro do céu. Não é humano esse livro. E desde então, a decisão todos os dias é nós que devemos tomar. Para o bem das almas, mas principalmente para a gente entender mais o íntimo de Jesus. E esse íntimo de Jesus é estar integral, não só lendo o livro do céu, não só admirando quem partilha ou quem dá aula, mas você tendo sua vivência em experimentar através do estudo, de se auto-perdoar, de não se contaminar com o mundano nunca mais, o mundano que começa dentro de nós, que fomos acomodados. E ela disse: ó meu coração, vida minha e meu tudo, como se pode conhecer, né? A gente só pode conhecer se a gente tiver um autoconhecimento baseado não em cursos, mas em uma experiência viva do Espírito, né? Unido ao estudo do livro do céu. E ele: minha filha, se a alma está toda cheia de mim até a borda, até derramar-se fora, isto é, não pensa, não procura, não fala, não ama, senão a mim só. Então, por amor a Deus, você às vezes é chato, você é inoportuno, você cria uma situação para ver se a pessoa realmente corresponde ao que você está sentindo também na realidade do mundo. Digo os católicos, né? As famílias católicas, o nosso modo de ver o outro também, que o outro está numa lentidão, numa dimensão diferente da sua.
e você entender que ali é um Jesus que precisa se aliviar através do orvalho benéfico dos pensamentos bons que você manda para essas almas, desejando o que você já vive, o que você já experimenta, né? Proclamando já, né? Mas não por um capricho de Jesus, não. É por um desejo santo de ter o mesmo desejo de Jesus na proposta que ele propõe no estudo que nós fazemos com nossa própria ânsia e necessidade primária de viver nossa experiência pessoal com Jesus. Nessa dimensão do triunfo do Imaculado Coração de Maria, primordialmente no pré-aviso, antes do aviso. Então, esse transbordar é necessário para sermos úteis para o que virá mais tarde a favor de toda a Igreja Universal, né? Então, não pensa, não procura, não fala senão ama a mim só, mas não forçadamente, não com medo de ser excluído do WhatsApp, ser injustiçado no WhatsApp, ser julgado, ser incompreendido, não. Se você ama Jesus, você ama puramente sem interesse da correspondência dos outros serem imediatas. Pode com o tempo corresponder, com o tempo entender, mas em primeiro lugar você tem que estar no fogo, né? Você tem que estar disposto por uma situação que favorece Deus primeiramente. E você é favorecido se Deus permitir. Se Ele não permitir, tudo você tem que entender que tudo é para uma finalidade, voltar à ordem, né? É uma purificação, enquanto não chegarmos a um grau muito grande de santidade ainda, que é a proposta do livro do céu, né? É estarmos gradualmente, sem pressa, né? E todo o resto parece que não exista para ela. O que é que não existe para ela? A opinião dos outros, a opinião da igreja, a opinião das regras da igreja, dos devocionismos, das atitudes farisaicas também. A gente fica indiferente, só reza, não julga, né? Reza, faz o possível para ter a palavra criativa, para desejar para os que, por exemplo, esses dias eu estava falando, né, com Deus ali, rezando o texto da misericórdia numa pracinha. E Jesus me trouxe uma criança que não sabe nada, não entende nada, mas Jesus a atraiu através de mim, do meu corpo, que é templo do Espírito Santo. Ela olhou para mim e falou, sem ninguém dizer nada: "Você está falando com Deus?" Eu digo sim. Então, essa dimensão de entendimento, simples como uma criança, sem complicações, sem desconfiar. Ela poderia desconfiar de mim por eu ser uma estranha, mas a linguagem do amor fala mais alto. E criança tem amor. Então, a gente tem que deixar com Deus coisas que a gente não tem alcance para resolver do nosso jeito, porque não é do nosso jeito. As coisas não é a ferro e a fogo, no impulso do momento, da emoção, né? É entender a finalidade, por que fulano errou assim, tentando acertar, e me causou esse sentimento. Então, não se vive de sentimento. Sentimento é uma consequência ruim, se você morre nele, ficar nele, ou positiva, para o diabo ser humilhado, porque você vai perdoando, né? Por amor a quem? A Cristo, por amor à divina vontade. Porque a felicidade verdadeira é essa, para agradar somente a Deus, porque Ele já deu tudo. Ele nos dá a comida, Ele nos dá o ar para respirar, a vida para glorificá-lo no estudo do escrito, para evangelizar, para a nossa sintonia ser cada vez mais correspondente a Ele. Para a gente esquecer que tem problemas psíquicos e, se tivermos, tudo agradecer, porque a finalidade é depender dEle, para tudo que Ele quiser fazer, né? Então, é isso. E se tudo que Ele quiser fazer é sem mimimi, né? Sem ficar dependendo dos outros para nos empurrar, mas a gente mesmo ter nossa independência, ter nossa carência também humana de ser amada, de ser correspondida,
dando. Quanto mais você dá, você tem, né? Então, e todo o resto parece que não existe para ela. Então, o que tem que existir dentro de nós? O livro do céu nos orientando e nós nos fortalecendo, alimentando Jesus. À medida que a gente medita, a gente alimenta Jesus e Jesus é ricamente fortalecido com nosso amor, né? Revigorado com nosso amor, para continuar o trabalho dele até ele voltar, né? E para um dia sermos transubstanciados no dia que ele quiser. E independente de qualquer circunstância sensível que pode surgir em nós, acima de tudo, amar o que ele ama, que é a gente lê os escritos. Não se deter apenas naquilo que ele criou, que é agradável aos nossos sentidos, que faz parte, né? Mas a gente não pode se prender nisso para se sentir aliviado de angústia, aliviado de alguma saudade de alguém. Esse vazio que a gente acha que vai aliviar viajando, né? Esses dias pensei, não, mas eu queria peregrinar para Anguera. Mas eu penso assim, onde a gente estiver, ele está. Viajando ou não viajando, o importante é ele. É estar viajando no coração do desabafo dele nesse livro, né? E todo o resto parece que não existe, ou melhor, todo o resto aborrece. Claro, sem Jesus não tem nada de bom. Você pode ir para a Disney, mas se não tiver indo junto o livro do céu junto, com o livro do céu dentro do seu coração, primeiro, né? Do que ficar só lendo. É dentro da sua alma, na sua pureza de intenção, né? Então, aborrece a escória em último lugar ao que não é Deus. Então, sem Deus você se sente o tempo todo ofendido, quando na verdade a pessoa não te ofendeu, mas você se sente infeliz. Mas o infeliz é Deus que está em você chorando por você desacreditar que as pessoas são boas, que as pessoas estão dispostas a lhe ajudar, mesmo que vocês não se conheçam pessoalmente, né? Não tenham um contato físico pessoalmente, um olhar. O importante é Deus te ver, né? O livro do céu é Deus lhe vendo, você vendo Deus na sua alma, que você não percebe, mas é com a alma, não é com os sentidos. Um dia Deus pode mostrar por uma graça como é a sua alma sentindo Ele, né? Mas o importante é ter uma intenção decidida de não parar, né? Então, como por exemplo, um pensamento, uma palavra, um ato para uma coisa necessária da vida natural. Isto não é outra coisa que dá a escória à natureza. Isso fizeram santos. Fiz isso também eu comigo, com os apóstolos, dando algumas disposições, onde se devia pernoitar, o que comer, etc. Então, dá isto à natureza não prejudica nem o amor, nem a santidade verdadeira. Isto é o sinal de que me ama só a mim. Então, nada de exagero, né? Se Deus dá uma graça de viajar, viaja, porque foi Ele que quis. Se não deu também, fica indiferente, fica neutro, né? Mas é um neutro no espírito, na graça. Não é longe da graça com seu modo de viver de qualquer forma. É focado em ler o livro do céu, em se enamorar dos escritos, né? Então, às vezes a gente se prende, né, a um escrúpulo, vê o que é escrúpulo, vê o que é pecado, né? E quando a gente corresponde verdadeiramente como Jesus espera, é uma alegria maior para Deus até do que para a gente, porque Ele fica feliz quando é vencido com nossa graça de ser pequeno, de nos doar, né? Então, a gente faz as coisas para não prejudicar a nossa vida. E quem não quer prejudicar a gente? Deus. Deus não nos agride, Deus não nos tortura para estar junto com Ele. As pessoas são falhas, né? As pessoas falam de Deus, lhe causam uma estranheza, porque a gente é falho. Na hora a gente sente, mas não se prende nisso, porque na mesma hora vem a graça da caridade, né?
por amor a Deus, porque tudo é Deus nos dando uma lição, né? Ainda que seja uma lição que dói muito, que perturba em algum momento por não entendermos de imediato, né? E isto é sinal de que me ama só a mim. Ao contrário, se a alma está misturada de várias coisas, tipo, eu vou seguir um youtuber, eu vou seguir um padrão de vida que agrade só a minha família, só o padre, só as minhas amigas da igreja ou do trabalho. Eu estou agradando as pessoas, não dá certo, né? E se elas se agradam do que você está se agradando em Deus, glorifique a Deus. Porque é Deus a chamando por uma graça, não por suas forças, ainda que você participe junto, né? Agora pensa em mim, agora em outra coisa, agora fala de mim e depois fala longamente de outras coisas e assim do resto. Esse sinal de que não me ama só a mim e eu não estou contente. Então, o não estar contente de Jesus, eu creio que seja pior do que qualquer outra pessoa que esteja descontente com a gente. Porque Ele é Deus, né? Ele é Deus, Ele é o Criador. Então, é uma dimensão muito que a gente pode não saber, mas o respeito a Deus passa pela nossa necessidade de estar em nome dEle, obedecendo, em nome dEle, trabalhando para Ele, em nome dEle, não se detendo em sentimentos de fragilidade, de mau juízo, de si próprio também, né? Negando a sua essência que é divina também, você veio de Deus, né? Enfim, se o último pensamento, a última palavra, o último ato não é só para mim, é sinal de que não me ama. Então, Ele já nos deu a graça pelo Espírito Santo, né, de nos instruir como amá-lo. Resta a gente manter e aumentar a proporção, né? E se me dá alguma coisa, não é mais que a escolha que me dá. E, entretanto, isto é o que faz a maioria das criaturas. Então, ele está como aquela criança. A criança não é pura. Você vê a criancinha tá pequenininha, recebe todo o carinho da mãe, o carinho do avô, do pai. Quando cresce, aí vai para a escolinha, os coleguinhas maltratam, judeiam, né? A criança fica indefesa. Não é que Jesus é indefeso, mas é uma forma da gente associar o quanto a pureza ela é desonrada, né? Nos costumes das pessoas se referirem tudo à culpa dos outros ou à culpa de Deus. Deus não tem culpa do mundo como está, né? Existe todo um paraquê das coisas. Então a vida divina, ela cresce a partir do momento que entendemos a linguagem divina em tudo o que estamos vivendo e realizando nesse momento também. Para o amor de Deus aumentar nos corações que não o compreendem, pela nossa intenção também, universalmente, né? E compreender Jesus é, a princípio, como dizemos aqui, convidando almas para também defender as verdades divinas nos nossos atos também, de ser correspondente ao que ele propõe, sem pestanejar, sem ficar colocando controle e sem ficarmos admirados de nossa pureza, porque a gente é um nada. Tudo que a gente faz é nossa obrigação e nosso dever como cristãos salvos por Cristo, e Ele é o centro, né? Nem as pessoas que nos ofendem têm que ser o centro, nem aquelas que querem ajudar e acabam se atropelando, se atrapalhando na empolgação de nos ajudar, né? Mas quem é o culpado? Ninguém, né? Jesus levou as culpas em nosso lugar, né? Então, ele quer pôr ordem dessa forma, né? Entrando na lama, digamos assim, junto conosco, né? Assumindo totalmente esse contentamento, né? Que ele precisa. Então, tudo é estranho, né? Quando não há uma unidade verdadeiramente
sincera, honesta com Jesus. Vamos ser honestos. Você quer ou não quer Jesus? Ou você só quer a salvação? Hum? Vamos pensar assim. Eu não sou certa, eu não sou dona da verdade. O dono da verdade é Jesus. Sempre será até o fim. E por que eu vou negligenciar o estudo do livro do céu? Porque uma pessoa do grupo falhou comigo? Porque fulana me feriu, proposital ou não? Aí eu não vou mais desejar estar com Jesus por culpa daquela pessoa. Não, a culpa é sua. Você colocou o seu eu, você desejou mais você mesma do que a Deus, que quer dar o melhor, que é lhe ensinar a crescer através dessas cruzes de desapontamento também. Você pensa assim, quem é você e quem é Deus? Né? Esse é o sinal para saber se só se ama o Senhor, né? Pense bem aí, né? Outras coisas a gente põe no lugar, né? Nosso sensível, nossas recordações, que já foi, já passou, né? Então, o último pensamento, a última palavra, o último ato é só para Deus, tudo é Ele, né? Então, são poucos, né? São poucos, mas é esses poucos que podem multiplicar pela palavra criativa, né? Porque na divina vontade conseguimos tudo. Se a gente tiver uma reta intenção e um determinado foco em estudar e partilhar, né? Então, minha filha, os que me amam estão unidos comigo, como os ramos estão ligados ao tronco da árvore. Pode haver separação, esquecimento, alimento diferente entre os ramos e o tronco. Então, tem o esquecimento psicológico, que é da nossa miséria. Eu sou uma pessoa esquecida, esqueço os objetos pessoalmente, esqueço o dinheiro, esqueço chave, às vezes acontece, mas a gente não pode esquecer de que Ele é o autor da vida e que Ele deixou esse livro e não faz acepção de pessoas, não faz acepção de inteligências, do que aprendeu até agora na vida, ou quem não tem experiência nenhuma na vida, mas tem um propósito firme de amá-lo, apesar de, né? Então não se separa. Então, ele aqui não está descrevendo que tipo de pessoas tem que estar na divina vontade, que comportamento tem que ter. Não. Uma é a vida, uma a sua finalidade, de ambos os frutos. Aliás, o tronco é a vida dos ramos, e os ramos são a glória do tronco. Outros são a mesma coisa. Assim, são comigo as almas que me amam. Então, divina vontade reina na minha vontade. Jesus, eu confio em vós, Fiat.